Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Boa noite! Então, você adorou a Deus com esse cântico? Você lembrou dele? Ou não conhecia? Quem não conhecia viu que ele é bem pequenininho, mas ele tem uma letra tão linda. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Esse Deus que veio para nós em dias especiais, como diz a letra do cântico, e mudou os nossos corações e mudou as nossas vidas. Se você ainda não deixou que ele mudasse a sua, experimente. Você pode ter certeza. Você vai gostar de viver com esse Deus, de poder adorá-lo, de poder ser cuidado, ser cuidada por ele e ter a companhia dele em todos os momentos. É por isso que a gente adora a esse nosso Deus. Então, eu quero te dizer que hoje você é muito bem-vindo aqui ao nosso culto. Hoje são 6 de março de 2024. Como eu sempre digo, o ano está correndo, não é isso? E nós estamos tentando acompanhar aqui esse ano corrido. Espero que você esteja bem aí com a sua família, esteja passando bem com seus amigos, no seu trabalho, enfim, no seu dia a dia. E agora que a gente para aqui alguns minutos realmente para adorar, para ouvir a voz de Deus, para falar com Ele com mais calma. Então, diminui aí a correria e vamos seguir. Nós vamos fazer agora uma leitura bíblica que fica lá no livro de Salmos. É o Salmo 95. Tem alguns versículos que dizem assim, leia aí comigo. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esse é mais um convite, então, a louvar, a adorar ao nosso Deus, a rocha da nossa salvação. E nós vamos cantar mais uma música agora juntos, que fala assim, o meu prazer é te louvar, meu Senhor, erguer a minha voz e exaltar a ti com a minha vida, com o meu viver, com os meus pensamentos, que você possa também participar agora. Se você não lembrava dessa música, relembra, depois volta o vídeo, canta novamente, tá? E aproveita para louvar com alegria. Ela é uma música alegre, feliz, com uma letra bonita, que convida a adorar a esse nosso maravilhoso Deus. Então, vem adorar com a gente.
irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 6 de março. Aleluia. Se você está me vendo agora, é porque Deus permitiu que você vivesse mais um dia para a honra e glória dele e alegria sua. Começo primeiramente a minha palavra falando para vocês sobre o Zenas Filho, que no domingo à tarde, depois que saiu do culto, e vale ressaltar um culto muito abençoado, povo de Deus ali, celebrando a ressurreição de Jesus, um culto lindo, louvado seja Deus por isso. Logo depois ele foi para uma festinha de uns colegas da escola, e lá jogando futebol, ele recebeu uma pancada do lado esquerdo, que quebrou uma costela e perfurou o baço. Ele então foi socorrido para a UPA, os pais foram avisados, depois fizeram os exames, liberaram ele, mas ele continuou com dores, então a Luciana e o Zenas levaram ele ali para o Norte Dor, em Cascadura, fizeram mais exames e constataram então o que tinha acontecido. Rapidamente eles chamaram um cirurgião e ele foi operado. Infelizmente precisou retirar o baço, mas ele conseguirá viver com tranquilidade, com alguns cuidados, mas viver bem. Então foi um grande livramento. Se demorasse um pouco mais, a gente acha que o Zenas Filho não estaria conosco. Graças a Deus Luciana está bem, Zenas pai também, toda a família, e nós como família espiritual também. Ele ficará essa semana no hospital, fazendo aquela primeira recuperação, e depois voltará para casa, retomando gradativamente a sua rotina. Então continue orando pela recuperação dele. Ele tem 14 anos, faz parte da nossa igreja. Eu tive a alegria de batizá-lo em dezembro de 22, e é uma nova família que Deus enviou para a nossa igreja e tem abençoado muito a gente. Você pode aí ouvir a Rose, você louvou o Senhor, você leu o Salmo 95, vamos adorar a Deus, trocou meu coração pelo novo coração. Isso aconteceu comigo, com você e com todos aqueles que o Senhor Jesus veio salvar. Você teve a oportunidade também de cantar O Meu Prazer é Te Louvar. Que você tenha sempre prazer com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor, com a oração, com a igreja, com o culto, com os projetos missionários, enfim, com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. No dia de hoje, gostaria de meditar brevemente, como fazemos no culto do meio da semana, sobre a caminhada da minha leitura pela palavra do Senhor, e eu estou no livro de Reis, primeiro Reis, eu estou lá passando pelo caminho 19 e 20. Nesse ambiente ali do contexto desse texto, nós vamos conhecer Elias, um grande profeta, o Tesbita. A gente não tem narrativa de como ele surgiu, como é que começou o ministério dele. Ele já surge sendo usado por Deus de forma poderosa. E nós sabemos que o contexto geopolítico era o rei Acabe, que era o rei de Israel, ficava em Samaria, que é a capital, casada com Jezabel, que era uma cobra do inferno, a representatividade de Satanás, e ela era uma idólatra, uma pagã, e ela era muito manipuladora. Acabe era um cara fraco, frouxo, e ela fez o que queria. Ele se tornou idólatra também, e isso desagradou a Deus. Quando alguma coisa desagradava a Deus, e até hoje desagrada, quem é que Deus usa? O profeta, o pregador, o pastor. E ele tem que falar. Deus manda falar contra o pecado, Deus manda falar contra a corrupção. Deus faz com que o profeta ele cumpra a sua missão. Nós então vamos lembrar daquele episódio que ele vai para o Monte Carmelo, chama os 450 profetas de Baal, preparam aqueles altares e Deus manda fogo do céu, consome todo o altar. Ali então vai acontecer uma matança muito grande e os profetas são mortos. O povo de Israel louva a Deus, vamos fazer a vontade do Senhor, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Que nada.
O texto, logo o capítulo 19, depois você lê com calma, ou se você quiser parar agora para fazê-lo, faça isso. O texto diz que Acabe vai comunicar a Jezabel do que tinha acontecido. E aí ela, numa fúria, num ato de ira, diz assim: os deuses façam comigo se amanhã Elias não estiver morto. O mensageiro então levou para ele essa mensagem, e o texto diz que ele temeu por sua vida, e juntamente com o seu discípulo, seu servo ali, ele saiu, deixou o seu servo discípulo na casa dele e foi para o deserto. Por que ele fez isso? Talvez porque ele achou que depois daquele evento maravilhoso, Acabe ia se arrepender. Jezabel ia parar de perseguir os profetas e matar os profetas. Mas não aconteceu. Sabe por quê? Porque milagre, manifestação do poder de Deus, não salva ninguém. Não muda o caráter de ninguém. Só é mudado o nosso caráter quando o Espírito de Deus vem em nós e nos faz nova criatura. Amém? Que você tenha a certeza absoluta disso. Então, ele usa uma estratégia. Por quê? Porque não era o tempo de disciplinar nem Acabe e nem Jezabel. Isso vai acontecer lá na frente. Ela apronta muito, mas ninguém zomba da cara de Deus. Deus vai dando linha na pipa, e depois ela morre de forma trágica, no mesmo lugar que ela mandou matar uma pessoa que era Nabote, que era dono de uma terra lá, e que o rei Acabe queria, né, de todas as formas. Quando ele vai então para o deserto, ele faz a caminhada de um dia, ele estava muito cansado. Ele então pede a Deus: Senhor, basta, acaba com a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Porque ele estava exausto, irmãos, ele estava exaurido, ele estava fatigado. Imagine caminhar para um lado, caminhar para o outro, calor, estava faltando água, porque Deus parou os céus, né, as chuvas, fechou as janelas do céu. Teve aquele evento com os profetas, é um envolvimento espiritual, um envolvimento emocional, e não deu o fruto que ele achou que ia dar. Nem sempre, ou na maioria das vezes, Deus não revela tudo para mim, para você, para a gente. É num processo que Deus vai revelando. Quando ele vai e descansa, o texto diz que um anjo do Senhor vai despertá-lo, e diz assim no versículo 5, levanta-te e come. O texto vai dizer que tinha um pão cozido sobre pedras acesas, em brasas, e uma botija de água. Eu fico imaginando, irmãos, esse movimento do anjo. Como Deus cuida da gente. Como Deus cuida de você. E você sabe que o meu perfil como pregador, como pastor, é sempre de encorajar, de semear fé, de despertar você para não entregar os pontos nunca, mas aprender com os eventos difíceis que nós passamos, e talvez você esteja passando por um desses momentos. Mas enquanto ele estava lá e precisava dormir, descansar, ele estava lá, morto, mas Deus enviou um anjo e fez algo maravilhoso. E o anjo diz o quê? Levanta-te e come. Ele precisava se fortalecer. E hoje Deus fala para você: levanta-te e come. Tome uma atitude ativa. Cuide da sua saúde, se alimente, se fortaleça. O texto vai dizer então que ele comeu e foi dormir de novo. Ele estava muito cansado. Novamente vem o anjo e diz para ele: levanta-te e come. Porque a jornada que você tem pela frente é sobremodo longa. E você precisa chegar no Monte Horebe, no Monte de Deus. E o texto diz que ele vai andar 40 dias e 40 noites até lá. Que segundo alguns estudiosos daria uns 300 quilômetros. Irmãos, muitas vezes diante das circunstâncias da nossa história, quando Acabes e Jezabéis, eles nos perseguem, eles tentam nos destruir, nós ficamos enfraquecidos. O mundo à nossa volta, irmãos, violência,
às vezes situações dentro da nossa família, às vezes é o trabalho, às vezes os negócios. E aí a única coisa que você quer é o quê? Dormir, descansar. Deus não é contra isso. Tanto é que Deus esperou ele ir para o deserto. Deus permitiu que ele fosse. Deus permitiu que ele descansasse e deu o alimento para ele. E Deus tem dado para mim e para você esse alimento todos os dias. E eu espero que essa minha palavra, que a palavra de Deus, possa fortalecer a sua alma. Levanta-te, come da palavra, se alimenta da palavra, saia desse ambiente parado, dessa inércia. E aí ele vai até o Monte Horebe. O Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, o Monte de Deus. Lá onde Moisés subiu, Deus falou com ele, ele escreveu os 10 mandamentos e você conhece bem essa história. Tem circunstâncias nas nossas vidas que fazem com que eu e você sigamos mais à frente para o monte de Deus. Conhecermos mais o Senhor. Muitas vezes, quando ficamos na nossa zona de conforto, quando tudo parece muito bom, ou às vezes nós ficamos com medo de mexer em alguns vesperos, mas às vezes precisamos, irmãos, fazer o que? É a palavra, é o reino, é a verdade. Mas quando você pensa que você vai ser destruído, quando você pede até que Deus tire a sua vida, Ele te leva para um lugar mais elevado. E nada mais, nada menos era o Monte Sinai. Não que ele fosse sagrado, que ele fosse santo, mas os eventos que aconteceram lá, era o simbolismo, era um memorial. E Deus levou o profeta Elias lá, porque Deus queria falar com ele. E o texto vai nos dizer que quando ele vai para lá, ele vai para uma caverna, andou 40 dias e 40 noites, precisava descansar novamente. E aí, o Senhor vem uma voz e fala com ele assim: que fazes aqui, Elias? Nós não sabemos em que tom Deus falou. Poderia ser: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Independente do tom, era uma pergunta. Aí ele responde: Senhor, estou aqui, sou zeloso pela tua obra, lutei, tal, o povo é idólatra, tal, e no sufoco. O texto vai dizer também que Deus manda ele sair da caverna. Muitas vezes eu e você entramos na caverna para nos proteger, para descansar. Talvez você esteja nela hoje. Eu já tive várias vezes na minha vida, graças a Deus no dia de hoje, nesse tempo não. Mas já passei por momentos da minha história, em 27 anos de ministério pastoral e tantos anos de vida cristã. Mas a caverna é temporária. E se você estiver, Deus está falando com você assim: sai da caverna, meu filho, sai da caverna, minha filha. E aí, ao sair da caverna, ele viu a manifestação interessante de um vento forte. O texto diz que o vento era tão forte que ele fendia as rochas. Como é que pode um vento cortar a rocha, despedaçar a rocha? Era para mostrar o poder, mas o texto diz que Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, e você sabe que o terremoto ele mexe com as estruturas, mas Deus não estava lá. Depois vem um fogo, o fogo queima, o fogo ele purifica, mas também não estava lá. Depois a gente lê que uma brisa suave e tranquila passou por ali. Deus está sempre querendo nos ensinar nas circunstâncias da nossa vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas todos nós passamos por lutas, todos nós. Faz parte. A gente cresce assim, queridos. Como diz o ditado, só se faz marinheiro em mar bravio. É na hora que o navio está balançando lá, é que o marinheiro mostra que é bom. E nesse processo que Deus estava trabalhando em Elias, ele precisava interpretar os eventos à sua volta. E aí, novamente, ele volta para a caverna. Aí vem uma voz do Senhor e diz assim: que fazes aí? Que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez. Lembra lá atrás o anjo
levanta-te e come. Levanta-te e come. Novamente vem a segunda pergunta: que fazes aqui? Aí ele responde de novo. Elias era sincero na sua alma, no seu coração, como eu e você precisamos ser, porque Deus sabe se a gente é sincero ou não. E ele diz: Senhor, eu sou zeloso pelo Senhor, e o povo está idólatra, o povo está isso, aquilo, outro, estou lutando. Aí nesse momento, Deus dá uma ordem para ele. Primeiro, lá no deserto, vai para o Monte Horebe, vai para o Monte de Deus. E agora diz assim: vai e volta. O que significava? A missão não acabou. Talvez Elias estava pensando que a missão dele tinha acabado. E aí ele deu uma ordem, ele deu 3 ordens para Elias. Mas antes de dar essa ordem, Deus diz assim para ele: Elias, tem 7.000 lá. 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal, que não beijaram os ídolos. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É para que eu e você aprendamos que às vezes parece que nós estamos sozinhos numa luta, mas esse 7.000, ele é um número perfeito. Nesse momento tem milhões de homens e mulheres como nós que servem ao Senhor Jesus de todo o coração, apesar de nós mesmos, e não nos curvamos a Baal, nós não nos curvamos aos ídolos, nós não nos curvamos à avareza, nós não nos curvamos para o pai da mentira, para Satanás, nós não inventamos nada. E aí ele diz: vai e volta. Nesta noite ou nesse dia, Deus está dizendo para você: vai e volta, vai terminar o que você tem que terminar, vai buscar o que tem que buscar, vai restaurar o que tem que restaurar, sai da caverna. E ele dá 3 ordens. Era a ordem seguinte: unge a Azael, rei da Síria. Ué, rei da Síria? Um profeta de Deus ungir um rei pagão? Um camarada que nem era rei ainda? Por que isso vai acontecer? Porque lá na frente, Deus vai usar Azael, rei da Síria, para disciplinar Israel, começando com Acabe. Sabe por quê? Porque todas as nações pertencem a Deus. E ele trabalha com elas, usa, manipula no sentido puro da palavra, que manipular significa mão. A segunda ordem era: você vai ungir Gel como rei de Israel. E a terceira, porque Gel ia ser um instrumento de Deus para disciplinar uma outra galera. E por último, você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Interessante isso. Deus vai usar Elias de forma extraordinária, né? Um profeta poderoso, ao ponto de ele ser transladado ao céu. Nós conhecemos essa história. Ele foi levado para o céu no redemoinho, né? A carruagem de fogo veio buscá-lo. Aqui Deus mostrando para mim e para você, e vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, é passar o bastão. Não tem esse negócio de que o cargo é meu, o ministério é meu, a igreja é minha, isso aqui é meu. Não, a igreja é de Cristo, o reino é de Deus, o mundo é de Deus. A gente tem que ter maturidade para isso. É o que eu peço a Deus no decorrer da minha vida. E como pastor, já no 8º ano de Cascadura, eu peço sabedoria a Deus para quando chegar o tempo de passar o bastão para outro pastor, que vai dar continuidade ao trabalho. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Não tem nenhum Messias, ungidão. Todos nós somos servos de Deus. E aí Deus fala com Elias: pode ungir Eliseu. Ele dá essa ordem e na volta ele inverte, já unge Eliseu. E depois você lê a história de Eliseu. Só que ele não vai conseguir ungir nem Gel, nem Azael. Quem vai fazer isso é Eliseu. Às vezes tem coisas, irmãos, que Deus dá ordem para a gente começar a fazer, mas a gente não termina. A gente planta, mas quem colhe é outro. Olha que coisa boa.
nós precisamos saber criar os nossos filhos, nós precisamos saber nos relacionarmos nos nossos casamentos, nos relacionamentos fraternais, na nossa igreja. Por que tem muitas igrejas doentes, atrasadas, paradas no tempo? Porque as pessoas não entenderam o movimento de Deus no corpo de Cristo. Louvado seja Deus pela PIB de Cascadura, que é uma igreja viva, é uma igreja adoradora, uma igreja missionária, uma igreja que está olhando para o céu, está olhando para Jesus, está olhando para a eternidade. Aleluia por isso. E se você faz parte desta igreja, você sabe do que eu estou falando. E se você, que é nosso amigo, não faz parte dessa comunidade de fé, fica aqui um convite para você, se você quiser. E nos acompanhe aí pelas redes sociais. Temos 2.000 seguidores nas redes sociais e estamos seguindo em frente. Queridos, nesta noite a gente aprende que Deus, Ele conduz a história, dirige as nossas vidas. Mostra para mim e para você que ninguém impede os propósitos de Deus, nenhum Acabe, nenhuma Jezabel. Deus está sempre tendo gente que nós chamamos de remanescente fiel, que não dobra os seus joelhos, nem fica beijando ídolos. E aí Elias vai ungir Eliseu, vai treinar ele um tempo até que ele sobe aos céus. É interessante que o discípulo de Elias, que foi Eliseu, fez muito mais milagres do que ele. Elias fez 7, Eliseu fez 14. Porém, lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá, teve um momento extraordinário da manifestação do poder de Deus. Quem estava presente? Moisés e Elias. Moisés significando e representando a lei, o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, a revelação primária de Deus. E depois Elias, que representava os profetas, a boca de Deus. Não foi Eliseu. Às vezes tem muita gente por aí que acha que faz mais coisas do que os outros, que o seu currículo é muito maior, dá carteirada em todo mundo. Mas não vai ter um lugar maior de honra por isso, porque quem estabelece é o Senhor. Por isso que Jesus veio servir e chamou a mim e a você para servir. No dia de hoje, o Senhor nos ensina através da experiência de Elias, que a gente tem que lutar contra o pecado, invocar o nome do Senhor, que nós temos que às vezes fugir para descansar, temos que levantar e comer, às vezes vamos para a caverna, mas temos que sair dela. E temos que observar a manifestação do poder de Deus e cumprir. Elias volta, fala com Acabe, a chuva volta e Deus vai manifestando o seu caráter, Deus vai manifestando a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Amém, queridos irmãos? Que esta palavra venha fortalecer a sua alma. Não desanime. Nosso tema anual é Olhando para Cristo. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que coisa boa! Não permita que nenhuma circunstância venha distrair você, desanimar você. Mas diante de alguma fraqueza, diante de alguma situação, levanta-te e come. E continue caminhando, porque o Senhor sempre vai manifestar o nome dEle, a palavra dEle nas nossas vidas. Amém, queridos? Finalizando o culto desta noite, desse dia, lembrando que no próximo sábado a gente vai ter um bazar dos nossos adolescentes, de 9 às 13. Vai ser ali na frente da igreja. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana aí na liderança da irmã Leliele. No domingo estaremos celebrando a nossa fé, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, Dia Internacional da Mulher, teremos uma homenagem para as nossas irmãs. No outro domingo, dia 17, terceiro domingo, vamos abrir campanha de missões mundiais. E a gente vai terminar o culto, você já vai assistir o clipe oficial da campanha que diz Vem Espírito de Deus. E mais uma vez vamos ouvir os missionários, ver os vídeos daquilo que Deus está fazendo. Nossa Junta de Missões Mundiais, né, está em 84 países, são mais quase 2.000 missionários brasileiros lá fora e os também autóctones, né, os missionários da terra. Tudo isso é possível pela fidelidade de cada um de nós
em entendermos que a mensagem de que só Jesus Cristo salva precisa ser levada a todas as nações. É o único sinal, irmãos, que se encontra na palavra do Senhor, lá em Mateus 24, quando Jesus está falando das últimas coisas, que o sinal da volta de Jesus é quando o evangelho for pregado em todas as nações. Cuidado com muita coisa falando lá de Israel, cuidado com doutrinas X, Y, Z, do Apocalipse, da manifestação disso. É a igreja que tem a missão de levar o evangelho a todas as nações. Eu e você continue fazendo parte dessa grande aventura, desse grande empreendimento, esse grande negócio chamado o Reino de Deus, que veio à Terra para salvar vidas. Salvou a sua vida, salvou a minha também. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero